que nós façamos hoje, que deixemos lá para fora as nossas dores, os nossos sofrimentos, as contas para pagar, as nossas mágoas e tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que nos leva a não ter a conexão e o entendimento de que o Pai maior nos trouxe. Que assim consigamos entender e se conectar com as palavras que serão ditas hoje. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu não quero começar falando sobre religião, não quero começar falando sobre doutrina e nem sobre teoria espiritual. Alguém aqui já leu o livro Na Sombra do Abacateiro? Esse livro são passagens do Chico Xavier e Emmanuel, onde que ele tem várias passagens. Quando o Pai Pedro indicou esse livro, eu comprei e realmente mexeu muito comigo, porque tem passagens que realmente faz com que a gente mude, com que a gente tenha um entendimento diferente da vida e principalmente de nós mesmos. E lá, um dia lendo esse livro, teve uma frase que passa despercebido muitas vezes nas nossas vidas, mas ela me marcou demais. E aí eu fui querer entender o que é essa frase, o que é esse entendimento que ele quis nos passar quando diz isso. Então hoje eu quero começar com vocês apenas com uma pergunta. Uma pergunta simples, mas capaz de nos levar a lugares profundos da nossa alma. Você gostaria de voltar no tempo? Cada um de vocês aqui gostaria de voltar no tempo? Pensa nisso com sinceridade. Entenda isso. Se hoje alguém aparecesse diante de você e dissesse: eu posso te dar uma oportunidade, uma única oportunidade de voltar no tempo, você iria? Talvez muitos aqui digam: sim, eu voltaria. Voltaria para abraçar alguém mais uma vez. Voltaria para ouvir novamente a voz da minha mãe, do meu pai. Voltaria para passar mais tempo com os filhos pequenos. Voltaria para não desperdiçar tantos momentos bons que tive. Voltaria para pedir perdão. Voltaria para amar melhor. E voltaria para viver diferente. Porque existe algo quase que todo ser humano aprende tarde demais: o valor da vida. Nós passamos grande parte da existência acreditando que nós temos tempo. Tempo para mudar, tempo para pedir desculpas, tempo para visitar alguém, tempo para cuidar da alma e tempo para amar depois. Mas o tempo, silenciosamente, vai passando. E quando percebemos, as crianças cresceram, os pais envelheceram, os cabelos ficaram brancos, os dias viraram anos e a vida passou. Nós vivemos distraídos demais, distraídos com contas, distraídos com preocupações, distraídos com orgulho, distraídos com vaidade, com problemas pequenos que parecem ser enormes. Esquecemos daquilo que realmente importa. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a vida é uma breve passagem da alma na Terra. É uma oportunidade, é uma escola, é uma preparação espiritual.
Mas quantas vezes estamos tratando a vida como se ela fosse eterna aqui? Guardando mágoas, alimentando discussões inúteis, ferindo pessoas pelo orgulho, deixando o amor para depois. Como se sempre houvesse um amanhã. Como se sempre houvesse um amanhã. Agora, eu quero convidar vocês para imaginarem uma cena. Fechem os olhos todos, por alguns segundos só. Fechem os olhos. Imagine cada um de vocês com 85 anos. Imagine o corpo mais cansado, a dificuldade de levantar, a lentidão dos passos, as dores da idade, a força já não sendo a mesma, talvez as mãos tremendo um pouco, talvez o silêncio da casa maior do que antes. Agora, imagine você sentado diante de uma janela, olhando para trás, lembrando da sua vida. Lembrando dos dias corridos que você reclamava, dos filhos chamando sua atenção, das pessoas que estavam a seu lado, das oportunidades que você acreditava que durariam para sempre. Então, alguém se aproxima de você e diz assim: eu posso te dar uma oportunidade, uma única oportunidade de voltar no tempo. Você aceitaria? Claro que aceitaria. E sabe o mais forte em tudo isso? Talvez o tempo para o qual você mais desejasse voltar fosse exatamente para esse momento da sua vida. Para esse dia comum que hoje parece apenas mais um dia. Porque hoje você ainda consegue caminhar sozinho. Você hoje ainda consegue abraçar alguém. Você hoje ainda consegue olhar nos olhos. Hoje você ainda consegue mudar sua história. Hoje você consegue recomeçar. Mas nós não percebemos isso. Nós reclamamos da correria sem entender que a correria também é sinal de vida. Reclamamos do corpo cansado sem perceber que ainda temos um corpo capaz de levantar. Reclamamos da rotina sem perceber que muita gente daria tudo, mas tudo, para ter mais um dia comum ao lado da pessoa que ama. No capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que as aflições da terra são passageiras e que felizes são aqueles que suportam suas provas com fé. As aflições da terra são passageiras e felizes são aqueles que suportam suas provas com fé. Olha que ensinamento profundo para nós. Tudo passa. As dores passam, as dificuldades passam, os problemas passam. Mas o tempo é implacável. O tempo jamais volta. E talvez, meus irmãos, seja por isso que Jesus insistia tanto em despertar consciências. Porque o problema não é apenas morrer um dia. O problema é nunca ter vivido verdadeiramente. Tem gente que já não vive, apenas sobrevive. Acorda sem presença, come sem sentir,
conversa sem ouvir e abraça sem estar ali. O coração vai endurecendo aos poucos e a alma vai ficando cansada. Talvez alguém aqui esteja cansado hoje, cansado emocionalmente, cansado espiritualmente, cansado da vida. Talvez alguém aqui tenha chorado escondido esta semana. Talvez alguém aqui tenha lutado batalhas que ninguém imagina e suspeita, mas ainda está aqui. Isso significa que Deus ainda não terminou sua obra em você. Enquanto houver vida, há propósito. Enquanto houver amanhecer, haverá esperança. Enquanto houver tempo, ainda existe oportunidade da transformação. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e carregados. Ele não chamou apenas os fortes, ele chamou os cansados, chamou os feridos, os que erraram e os que se perderam no caminho. Porque todos nós estamos tentando aprender, todos nós estamos tentando evoluir. E talvez hoje Deus tenha trazido você aqui apenas para lembrar uma coisa muito simples, muito simples. Ainda há tempo. Ainda há tempo de pedir perdão, ainda há tempo de abraçar os pais, ainda há tempo de brincar com seus filhos, ainda há tempo de visitar alguém, ainda há tempo de cuidar da sua espiritualidade, ainda há tempo de voltar a viver. Mãe, não espere perder para valorizar. Não espere o hospital para agradecer sua saúde. Não espere a solidão para reconhecer quem esteve ao seu lado todo esse tempo. Não espere o silêncio da ausência para perceber o valor de uma presença. Porque a vida, não há vida quando será o último abraço, a última conversa, o último sorriso e o último eu te amo. E eu queria terminar voltando à pergunta do começo. Você gostaria de voltar no tempo? Talvez hoje essa pergunta pareça muito distante para nós. Mas um dia, quando a casa estiver silenciosa, quando as fotografias forem mais numerosas que as presenças, quando a saudade ocupar lugares que hoje estão cheios de vida, você talvez feche os olhos e daria tudo, mas tudo mesmo, para voltar um dia como este. Para sentir vontade do cheiro da casa, para ouvir outra vez a risada de alguém que não está mais ao seu lado, para escutar passos correndo pela casa, para receber mais um abraço e saber que era especial, para ter só mais alguns segundos com pessoas que hoje você acredita que sejam e ficarão aqui para sempre. E talvez a maior tragédia da vida não seja a morte. Talvez seja perceber, tarde demais, que a felicidade estava nos momentos simples da nossa vida. E nós estávamos distraídos demais para enxergar. Então, quando vocês saírem daqui hoje, abracem demoradamente. Olhem nos olhos, digam, eu te amo, sem ter vergonha disso. Perdoem enquanto há presença, amem enquanto há tempo. Porque haverá um dia em que tudo o que você mais vai querer
é apenas mais um instante da vida que hoje está vivendo. E talvez, sem perceber, vocês estejam vivendo agora os dias que um dia dariam tudo para reviver. Que Deus abençoe profundamente cada coração aqui presente. Que ninguém saia daqui igual a entrou. E que a partir de hoje a vida deixe de ser apenas rotina e volte a ser milagre. Muito obrigado. Que isso, presidente? Que Ficou isso? bonito?